Fala pessoal, tudo bem? Tenho certeza que muitos de vocês já tentaram utilizar o editor de aplicações gráficas do TQS com os atalhos que nós normalmente já estamos acostumados lá do AutoCAD, né? Então, muitos de vocês já devem ter se frustrado numa situação dessa, né? Então, por exemplo, eu quero dar o comando line, né, L-Enter, não acontece nada, né? Afinal, eu não tem essa possibilidade aqui, quando eu instalo o TQS no computador, de utilizar, fazer os desenhos, trabalhar com os desenhos aqui no editor de aplicações gráficas, utilizando os mesmos atalhos lá do AutoCAD. Mas isso não é um problema, né? O pessoal mais antigo utilizava como? Utilizava, muitos já provavelmente já viram essa régua de atalhos do TQS. Então, por exemplo, o comando linha, eu utilizava aqui o F2, né, no teclado do computador. Então F2 e eu já consigo utilizar o comando linha aqui. Só que ainda assim não é o comando como se fosse do AutoCAD. Porém eu consigo fazer isso também. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu venho aqui no explorador de arquivos, né, do computador, vou lá em este computador, o meu computador, e no disco local, geralmente o C2 pontos, é onde está instalado o TQS, né? Eu tenho aqui lá em C2 pontos TQSW, usuário e NGE. Abro aqui. Quando eu abro o NGE, eu tenho uma lista de arquivos e essa lista de arquivos, o que acontece com ela? Nos arquivos ABR, que são os primeiros aqui dessa lista, se você quiser achar mais fácil, é só mandar organizar aqui por tipo. Eu tenho EAGGR, ABR, esses são os atalhos originais quando você instala o TQS. Porém, eu consigo fazer a alteração disso. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui, altero a extensão desse arquivo para old, para não precisar apagar esse arquivo, eu mudo para old, assim eu tenho um backup dele aqui nessa pasta. Ele pergunta se eu tenho certeza, sim, e pronto. Ainda tenho outros dois arquivos EAGGR, ACAD, e olha só a diferença entre eles. EAGGR, né, o editor de aplicações gráficas, ACAD, o AutoCAD, e aqui eu tenho EN, né, para inglês e PT para português. Se você está acostumado a utilizar os atalhos do AutoCAD em inglês, é esse arquivo que você vai mexer. Se você está acostumado a utilizar os atalhos do AutoCAD em português, é o arquivo de baixo aqui. Então, normalmente, no meu caso aqui, eu vou utilizar os atalhos em inglês. Basta eu renomear esse arquivo apagando toda essa região aqui, todo esse trecho após a letra R, mas mantenho a extensão, né, o ponto .abr. Então mantenho lá e dou Enter. Perceba que ele ficou exatamente da mesma forma que era o anterior que eu fiz o backup, que eu mudei para old, né? No meu caso aqui, eu preciso fechar essa janela, afinal ela já estava aberta. Eu vou abrir novamente um editor do zero, um arquivo novo, e agora sim eu já consigo utilizar os atalhos do AutoCAD. Olha só, L-Enter automaticamente. Se eu quiser mover, então M-Enter, e aí eu consigo mover, e assim por diante, todos os atalhos iguaizinhos aos do AutoCAD. Tudo bem, pessoal? Assim facilita a nossa utilização, principalmente para quem está começando a fazer, a desenhar no TQS.